São duas questões que a gente tem que diferenciar. A lista foi uma generalização de todos os problemas administrativos que o Tribunal de Contas analisa. Isso é uma coisa. Agora, dentro dessa lista, você precisa depurar aqueles que praticaram dolo, improbidade, má-fé, erro insanável. Aí você reduz bastante essa lista. Porque a lista, alguns apenas são aplicações de multas. Não gera inelegibilidade a aplicação de multas. São erros sanáveis, erros que são passíveis de regularização. Não gera inelegibilidade, mas estão na lista. Agora, aqueles que têm caracterização de multa, aquele que tem caracterização de improbidade, de dolo ou de má-fé ou de erros insanáveis, esses não. Esses vão ter dificuldades para deferimento do registro de candidatura. Inclusive, o nosso prefeito aqui, Roberto Germana, está na lista, não é? Você tem informações específicas sobre o caso de Roberto? Não, o caso dele especificamente eu não tenho, mas digo o seguinte: se surge na lista com característica de improbidade, de dolo ou de erro insanável, a liminar da Justiça Comum para suspender essa decisão tem que ser antes do registro, porque qualquer candidato, falando de forma genérica, qualquer candidato que apareça na lista do TCE com essas características de erro insanável, de improbidade, se não tiver uma liminar excluindo antes do registro, ele não vai poder mais ser excluído da lista após o prazo do registro. Eu sei que o senhor não é político, mas, por exemplo, politicamente falando, qual o risco de ir para uma campanha com uma liminar? Totalmente fragilizado. Você vai por conta e risco, como a própria norma fala, e se você não tiver uma grande segurança jurídica em termos de precedente da própria Justiça Eleitoral, não é a Justiça Eleitoral local, é a Justiça Eleitoral Brasília, o que é que o TSE tem sobre esses precedentes, você vai para a eleição fragilizado. E o eleitor brasileiro tem uma cultura de não querer perder o voto. Então você falar e discutir que você está sob júdice e que você ganha, mas não leva, e que você é inelegível, mas está concorrendo, isso fragiliza qualquer candidatura. Até porque existe essa possibilidade dele ganhar e não levar, né? Existe. E houve outra mudança. Não é o segundo colocado que assume mais. Agora é novas eleições. Então você tem até uma modificação que antes você tinha cassação ou indeferimento de registro e o segundo colocado assumia. Com essa mini reforma, não tem mais possibilidade do segundo colocado assumir.